Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13. A gente vai estar lendo aqui o versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor, Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado dos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua Palavra, Senhor. Para assim nós colocarmos em prática em nossas vidas e haver transformação em nós. E cada vez mais ficarmos parecidos com o Senhor, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1, que fala assim. Saul tinha um número indeterminado de anos de idade, quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Somente o versículo 1. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui ia ser uma guerra contra os filisteus. Só que Deus chama atenção literalmente para o versículo 1. Por quê? Se você prestar atenção na leitura, está dizendo que não está dizendo a idade de Saul, mas está dando a entender que o processo de Saul para virar rei e governar o povo de israelitas durou mais tempo do que a permanência no cargo. Entende? Quando coloca aqui, não tem como, não diz a idade, o número de idade do tempo de Saul, dá a entender que que o processo dele foi mais longo, foi mais tempo que a permanência dele como rei. Ok? Se você pegar aqui para ler o restante do capítulo 13, você vai ver que de fato Saul perdeu o seu posto de rei pela desobediência dele durante o decorrer da história aqui, ok? Mas o que Deus quer nos atentar para esse versículo? Primeiro, precisamos ser fiel e temente ao Senhor, mediante a tudo. Entende? Ao que a gente quer fazer e ao que a gente não quer fazer, ao que a gente concorda e ao que a gente não concorda. Se Deus deu uma ordem, é necessário obedecer. Ok? Sabendo disso, precisa saber de outra coisa aqui. Aqui a palavra está nos mostrando que o tempo de processo de Saul não interferiu no tempo da promessa. O que isso quer dizer? Muitas pessoas acham, com as suas verdades, que a partir do momento que receber a promessa na mão, você pode fazer o que quiser com ela. Você pode agir do jeito que quiser, ou seja, tudo aquilo que eu fiz durante o meu processo para poder vir viver a promessa, eu deixo de lado para fazer conforme a minha vontade. E ao mesmo tempo, ok? Dá a entender que o que Deus te entregou é teu de um modo, num sentido 100%. O que a gente quer que Deus entenda dessa explicação aqui? A promessa, antes de ser sua, é um projeto do Senhor, é um projeto de Deus. Entende? Então, antes de Deus entregar em você e colocar você para viver o projeto dele, a promessa é dele. O que isso quer dizer? Que você não pode agir conforme a tua vontade e o teu querer. Porque o projeto é de Deus. Ok? Ao mesmo tempo, quando você não anda em concordância com o Senhor, você automaticamente está em desobediência. Tá?
Então, o seu tempo de processo não interfere na permanência da promessa. Uma vez que Deus te entregar a promessa nas suas mãos e você não anda de acordo com a vontade dele porque você acha que você pegou a promessa e acabou, ele vai tirar de você. Entende? Essa explicação toda aqui é justamente para você entender isso. O fato de Deus entregar a promessa na sua mão, ele entregou mediante a obediência no decorrer do seu processo. Ok? Você foi temente ao Senhor, você foi obediente a Ele. Consequentemente, você recebeu a promessa nas suas mãos, porque Ele te preparou para receber durante o seu processo. Porém, a partir do momento que Deus entregar a promessa na sua mão, ou você, no meio do caminho, ok? Começar a agir como se já estivesse de posse da promessa, mas entrar em desobediência ao Senhor, você pode também perder a promessa. Entende? Então, o que a gente tem que ter por consciência e cravar isso dentro de nós? A promessa, o projeto é de Deus. O projeto é dele. O que isso quer dizer na prática? Que você é o coadjuvante para viver a promessa. Entende? Deus escolheu você para viver a promessa. Mas não quer dizer que você seja dono dela. Se você não andar de acordo com a vontade de Deus, sendo obediente a tudo o que Ele te passa, mesmo quando você não quer fazer, mesmo quando você não concorda, você perde a promessa, você perde a bênção. Entende? E Deus vai levantar uma outra pessoa para colocar no teu lugar. Por quê? Porque o propósito de Deus precisa ser cumprido. Entende? Então, você está ali, num processo árduo, ok? Deus está preparando você para viver os planos dele e a promessa dele. Você está ali num processo árduo com Deus, todo dia em batalhas, em lutas, em guerras. Você está sendo moldado, você está sendo lapidado, você está sendo forjado, você está sendo trabalhado. Você passa por um processo longo, vamos botar aqui em anos, exemplo, 10 anos, 5 anos, 6 anos, 6 meses, enfim. Um tempo assim para você ter uma estimativa do o que Deus quer te falar aqui. Você passa anos lutando, vencendo, chorando, se desgastando, se aborrecendo, se preocupando, ansioso. Isso tudo faz parte do processo. Aí você chega lá, no dia que Deus te entrega a promessa. Pega ela nas mãos, começa a viver a promessa. Mas por algum motivo, dentro de você, você acha que acabou, que tá tudo bem, tá tudo de boa, agora você pode fazer o que você quiser da tua vida, que não vai influenciar no que você tem em mãos. Não. A gente não pode agir de acordo com a nossa vontade. A gente não pode fazer como a gente quer. Porque uma vez que você reconheceu Jesus como filho, abriu a porta para ele e reconheceu ele como seu salvador, a partir desse momento, a sua vida não pertence mais a você. A sua vida pertence a Deus. Você passou a ser filho de Deus, você ganhou uma identidade. A partir do momento que você entra num processo de cura e libertação para viver os propósitos de Deus para sua vida, o nome já diz propósitos de Deus. Ok? Isso quer dizer o quê? Que o propósito é dele. A promessa é dele, o milagre é dele. Ele vai permitir que você viva. Entende? Então, a partir do momento que você passa pelo processo de cura e libertação, de lapidação, para poder viver os propósitos de Deus para sua vida, você está recebendo um presente. Você está recebendo uma recompensa. Entende? Só que o dono do presente que está te dando é Deus. Da mesma forma que Ele está te dando, da mesma forma que Ele está abrindo a porta, da mesma forma que Ele está dando uma oportunidade para você, ou um presente nas tuas mãos e colocando sobre a sua responsabilidade, se você não anda de acordo com a vontade dEle,
Ele não vai deixar o que ele te entregou nas tuas mãos para poder definhar, para poder estragar, para poder perder. Ele vai tirar. Ele vai substituir você. Entende? Porque o projeto é dele. O projeto não é teu. Então, a gente precisa andar em concordância com o Senhor. A gente precisa temê-lo mais, respeitá-lo mais. Pessoas têm intimidade com Deus, mas pessoas precisam aprender a separar as suas intimidades. Uma coisa é você ter intimidade com Deus, outra coisa é você envergonhar o nome do Senhor e não obedecer às ordens deles. Entende? Você tem intimidade, mas você sabe na sua vida quem é Deus e o que Ele representa. A partir do momento que você começa a banalizar o seu relacionamento com Deus, você está banalizando tudo. Você não tem que baixar a guarda. Vamos repetir isso aqui. Você não tem que... Não é baixar a guarda, que baixar a guarda a gente está em vigilância, ok? Você não tem que deixar o seu relacionamento com Deus de lado porque você recebeu a promessa. Entende? Você tem que continuar na sua intimidade, no seu relacionamento, na sua obediência para com o Senhor. O respeito precisa continuar, o temor precisa continuar, a obediência precisa continuar. Algo que é gritante nesse texto aqui. A obediência é a chave para você viver tudo com Deus. A partir do momento que você não obedece por seus caprichos, Deus, Ele não se responsabiliza. Ele vai se responsabilizar mediante a sua obediência. Se você não obedecer, é como se ele saísse fora, ele tirasse a responsabilidade dele e colocasse toda em cima de você. Aí você perde a promessa, você perde, ok? Porque você está entrando em desobediência, desobediência é pecado, você deixa de sentir a presença de Deus, você perde a conexão com Ele, você volta lá para o início da fila para começar tudo de novo, porque você não está em obediência a Ele. E todo o teu tempo de processo que você estava com a promessa nas mãos, mas por algum motivo achou que a força do seu braço fosse melhor, pode ser que você não venha mais reaver a promessa de Deus na tua vida, porque você entrou em desobediência. Então, o que Deus quer te ensinar com tudo isso aqui? Que a sua devoção, comunhão, relacionamento, intimidade, na sua individualidade com Deus é primordial para você viver os planos dele para ti e permanecer com ele nas tuas mãos. Entende? Então não haja conforme o teu entendimento. Haja conforme a vontade de Deus quer para a tua vida. Você não tem noção das consequências das suas escolhas, mas Deus tem. E se Deus está falando para você não fazer, não faça. Se Deus não está falando para você ir, não vá. Se Deus não está falando para você ter, não tenha. Entende? Sempre quando orar, fala: Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida. E acate as ordens que Ele está te dando. Porque dessa forma você vai viver os planos de Deus, você vai estar em concordância com Deus, você vai estar em obediência ao Senhor e você vai gerar com Ele um relacionamento mais profundo. Porque você está permitindo que Ele faça conforme a vontade dEle. Entende? Então, para a gente fechar aqui, é preciso ter humildade na presença de Deus e reconhecer que Deus é na sua vida e não agir na força do seu braço. Porque Deus não quer que você perca a promessa.
Deus quer que você viva a promessa. Mas antes da promessa, ele precisa vir em primeiro lugar na tua vida. Entende? Porque ele é o autor da sua história e da promessa e dos planos dele para ti. Então, o seu relacionamento com Deus é fundamental para você viver tudo o que ele tem para você viver. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós, obrigada por nos orientar. Obrigada, Senhor, por mostrar que o Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Obrigada pela paciência que o Senhor tem conosco, Pai. E obrigada, Senhor, por estar sempre conosco em todos os momentos, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai, te buscando na intimidade, gerando contigo um relacionamento de aprofundamento, Pai. Paizinho, que todos nós venhamos te buscar, Senhor, em espírito e em verdade, em nossas individualidades. E querendo estar mais perto de Ti, permitindo ser moldado e forjado pelas Tuas mãos, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.